Boa noite a todos. É com alegria que nos reunimos para essa nossa segunda aula aqui na Escola Diocesana de Catequese de Bragança Paulista, para darmos continuidade um pouco a essa perspectiva dos fundamentos catequéticos, né? Na última aula, nós trabalhamos sobre a perspectiva bíblica e histórica da catequese. Vamos continuar dando alguns passos históricos, mas também umas reflexões sobre a catequética e, e todo o seu desenvolvimento até o Concílio Vaticano II. Começamos a trabalhar um pouco sobre a constituição do catecumenato e a estruturação desse catecumenato. Eu retomaria um pouco com a tradição apostólica, ou a chamada tradição apostólica de Santo Hipólito de Roma, é esse livrinho aqui que nós o temos, do século III, que nos traz pela primeira vez, na segunda parte, né, a partir da página 56, nessa edição da Vozes, a descrição do que seria um processo catecumenal, ou que seria um processo de preparação para receber o batismo. E lembremos, aqui o batismo não é o batismo, aqui o batismo representa o sacramento da iniciação cristã. Batismo, Eucaristia e Crisma. O cristão adentrava a fé pelo santo batismo, ali ele dava os seus passos e caminhava na direção da Eucaristia para viver essa fé plenamente. E Hipólito, então, vai construir tudo o que é necessário e como deve ser feito cada uma das etapas, né? Ele diz assim no início do texto: os que são trazidos pela primeira vez para ouvir a palavra de Deus, sejam primeiramente conduzidos à presença do catequista, antes da entrada do povo, e sejam interrogados sobre o motivo pelo qual se aproximam da fé. Deem testemunho deles os que tiverem conduzido, dizendo se estão aptos a ouvir a palavra de Deus. Ou seja, alguém trouxe aquela pessoa, apresenta ao catequista e vai dar testemunho do porquê o trouxe. Sejam interrogados sobre a sua vida, sobre a sua postura. E aí Hipólito vai construindo todo esse processo de como deve ser essa introdução na fé cristã e como deve ser esse caminho que ele vai narrar de 3 anos, né? Ouçam os catecúmenos a palavra durante 3 anos. Se algum deles for atento e dedicado, não lhes considerará o tempo, somente o seu caráter será julgado. Então, não só tempo, mas também a dedicação, o amor, o incentivo. Então, diante desse texto de Hipólito, nós percebemos que a construção de um caminho de experiência de fé e de crescimento na descoberta desse Senhor vai ser fundamental para a igreja nos primeiros séculos. Principalmente no século III, é que este corpo catecumenal ganhará uma estrutura maior. Em Roma, com Hipólito, em Alexandria, como já falamos com Clemente, na escola de Alexandria, que era uma escola catequética bíblica, estudava essencialmente as Sagradas Escrituras, e no estudo das Sagradas Escrituras aprofundava esse contato com o Senhor, e essa decisão por seguir esse Senhor mais proximamente. E no norte da África. Então, nós estamos falando do Oriente, do Ocidente, do norte da África. Cipriano de Cartago, por exemplo, vai organizar um caminho catecumenal exatamente para livrar os cristãos das heresias ligadas aos gnósticos e aos maniqueus. Então, todas elas vão ter um rito e uma estrutura, nada uniforme. É
uma estrutura aí diversa, mas que se caracterizava por um início marcante, por um início de testemunho, de vivência, por um conhecimento prolongado desse Senhor, e mais do que isso, a decisão por aderir a Ele plenamente, que se manifestaria nos sacramentos. No século IV e no século V, nós vamos ver toda essa estruturação do catecumenato ganhar o seu auge, né? São escolas que se espalharão por todo o cristianismo e que criarão etapas muito bem construídas, organizadas, divididas, né? A admissão, que é o pré-catecumenato, o catecumenato, propriamente com a formação, a eleição no período da quaresma já, os sacramentos na vigília pascal e em Pentecostes, e o processo mistagógico, que no século IV e V serão de destaque. Por exemplo, podemos citar as catequeses mistagógicas de Santo Ambrósio, na qual ele vai falar sobre o processo que eles viveram. É interessante, eu vou pegar a primeira catequese para dizer a vocês. Aqui. Livro 1. Nesta hora, diz Ambrósio, daremos início à explicação dos sacramentos que acabais de receber. Não convinha antecipá-lo, pois, para o cristão, a fé antecede todo o mais. Primeiro vem a fé, depois vem a ação. Por isso mesmo, em Roma, são chamados homens de fé os que foram batizados. Também nosso pai Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Concluiríamos assim: recebestes o batismo, tendes a fé. Não seria justo que eu julgasse de outra forma, pois não teríeis sido chamado para a graça, caso Cristo não tivesse julgado digno desta graça. Então, primeiro ele vai dizer por que, que a mistagogia vem agora. Porque agora realmente vocês já são homens e mulheres de fé. Já conhecem, já se aprofundaram, já fizeram um caminho. Agora vocês vão descobrir mais profundamente os mistérios, as coisas sagradas. E vai dizer ele: que é que fizemos, pois, no sábado? Foi a abertura. Estes mistérios de abertura foram celebrados na hora que o bispo tocou os ouvidos e as narinas, o éfata. O que significa no Evangelho? No Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, ao ser-lhe apresentado surdo e mudo, tocou os ouvidos e a boca. Ouvidos, porque era surdo, a boca, porque era mudo, e exclamou, éfata, que quer dizer abre-te. Foi por isso que o bispo tocou teus ouvidos, para que eles se abrissem à palavra e à locução do bispo. Porém, me perguntas, por que as narinas? Naquela cena tocou a boca porque era mudo, para que recebesse a voz do Cristo, uma vez que era incapaz de pronunciar mistérios celestes. Tocou a boca porque trata-se de homem. Aqui toca as narinas, pois batiza-se mulheres. Acresce ainda que a pureza do servo não é tão grande quanto a do Senhor, uma vez que este perdoa os pecados enquanto o servo se lhe é perdoado. Ou seja, as catequeses mistagógicas são esse processo de aclarar, mergulhar mais profundamente no mistério. Muitas vezes, o problema é que nós queremos fazer isso antes de vivê-los. E antes de vivê-los, não conseguimos chegar nele. Mas, por exemplo, depois da celebração da crisma, por que ungiu a testa? Por que aquele óleo é perfumado? Isso não é uma palavra técnica, isso é uma palavra de fé. Ungiu a testa para iluminar a sua fronte, para que você possa pensar, meditar e refletir o que vem de Deus, que possa abrir a sua mente para o Senhor. Esse óleo perfumado é o bom odor de Cristo que você deve levar a todo lugar.
O cristão deve ser alguém sempre cheiroso, sempre cheio de vida, sempre alguém que espalha o Cristo. O cheiro não é o perfume, mas o cheiro é essa graça da santidade que chega a todos os lugares. Então, meus irmãos e irmãs, o catecumenato chega à sua profundidade maior, né? E as catequeses mistagógicas, das quais nós temos acesso ainda hoje, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Cirilo de Jerusalém, outras catequeses que podíamos lembrar. Temos várias, mas essas talvez seriam aí as mais significativas que nós temos na igreja. Como elas trazem uma profundidade no mistério, né? São Cirilo de Jerusalém falando, por exemplo, dos despir das vestes para adentrar a piscina, para ser batizado, é despir do pecado para revestir-se de um homem novo, que é o Cristo. Então, o processo mistagógico vem como um aprofundamento, uma descoberta mais clara destes mistérios que devem ser revelados àqueles que aderiram à fé mais profundamente. Né? E aqui valeria uma pequena reflexão sobre o dar comida aos porcos, dar pérolas aos porcos, né? Nós precisamos dar a cada um conforme o tempo e o momento em que ele se encontra, o tempo e o momento em que ele se decide por este Senhor, porque ele está nesse caminho. No próprio século IV, começa-se o processo que eu vou chamar aqui de decadência do catecumenato. Não que já comece a decadência, mas começa o processo de. Por quê? Em 313, Constantino proclama o Edito de Milão. O Edito de Milão autoriza a liberdade religiosa em todo o Império. Então, os cristãos já não são mais perseguidos diretamente, organizadas as perseguições em virtude do governo local ou do governo imperial. Mas, que é o período em que o cristianismo vai crescer com toda a força, principalmente porque a mãe de Constantino era muito religiosa, muito cristã, e vai construir aí grandes igrejas, grandes santuários e tal. Mas o que vai marcar mais o cristianismo na perspectiva catequética é o Edito de Tessalônica, em 381. Porque o imperador Teodósio vai proclamar que o cristianismo se torna a religião oficial do império. Então, todos deveriam ser cristãos. E aí, entre imperadores X, Y e Z, vamos ter imperadores mais pagãos ainda e imperadores mais cristãos. E o que vai acontecer? As pessoas vão começar a serem obrigadas a entrarem na fé cristã. Da mesma forma que os cristãos na perseguição eram obrigados a negar a fé cristã, aqui no Edito de Tessalônica vai acontecer o inverso. Vai ser obrigado a abandonar o paganismo para entrar no cristianismo. E, em virtude disso, não era possível fazer todo aquele caminho prolongado de 2, 3 anos de catecumenato. Então, nós vamos começar a perceber em diversos lugares um processo de mudança nessa perspectiva catecumenal. E qual é esse processo de mudança? Os tempos vão ter que ser mais abreviados para poder acolher mais rapidamente essas pessoas, né? Esse período nós já vamos estar na Idade Média, então nós vamos começar a perceber o surgimento de preparações batismais mais enxutas e sem profundidade, né? Então não tem mais aquele período muito extenso. A iniciação não é mais por Cristo, mas sim para aderir à fé ali, à comunidade, né? Para pertencer à comunidade, pertencendo à comunidade, estar legalmente inserido no império. E para entrar na comunidade você já não precisa mais ser iniciado. Então nós encontraremos muitas pessoas, o próprio imperador Constantino, por exemplo,
que vai receber o batismo horas antes de morrer. E isso começa a ficar comum, né? As pessoas às vezes dedicam toda a vida ao trabalho, parará, e depois vão ser batizadas, porque não se pode mais cometer pecado, não tem um segundo perdão ainda, ou esse segundo perdão é muito humilhante, como vai ser o caso de Teodósio, que Ambrósio vai impor sobre ele uma, uma dura pena por ter matado uma quantidade grande de pessoas em Tessalônica, e ele vai se submeter ao segundo perdão, né, como penitente. Então, esse processo vai se tornando um processo menos centrado na iniciação e mais centrado numa perspectiva mais social do cristianismo. E aqui nós vamos perder em qualidade a questão do catecumenato, né? João, que é um diácono de Roma, por volta aí do século VI, né? Ele era diácono do Papa Símaco, recebe uma pergunta de um ilustre cidadão romano sobre os ritos de iniciação. Então, ele já vai falar um pouco sobre esses ritos do catecumenato. Ele vai construir todo esse processo no século VI. E já fala muito claramente das crianças, por mais que as crianças, o batismo de crianças é algo comum, né? Os que não falam por si, outros falam por elas. Sempre foi assim. E o cristianismo sempre batizou as crianças, quer seja que falem, tenham consciência, quer não tenham consciência. E essa carta de João é importante porque nós começamos a perceber que romanos não cristãos querem descobrir o que é o processo de iniciação no cristianismo, exatamente por necessidade ou conveniência, ou até para entender qual é o caminho que vão ter que percorrer para aderir a essa fé, né? Não é porque Teodósio proclamou em 381 o Edito de Tessalônica que todo mundo se tornou cristão de um dia para o outro. Vai ser um processo longo. Lembremos que nós vamos ter Juliano, o apóstata, que não é cristão, é pagão e tenta recuperar o paganismo. Vamos ter outras influências dentro desse processo religioso, né? No século VI para o século VII, o sacramentário gelasiano, que está nesse período, nós não conseguimos definir se é do Papa Gelásio I no século V, ou se é de algum dos que usam este nome posteriormente, dos papas, mas o sacramentário gelasiano já apresenta um processo de simplificação dos ritos catecumenais, ainda ligados ao período pascal, mas os exorcismos e todo aquele processo começa a ser abreviado para acelerar um pouco mais o processo de adesão ao batismo. No século VIII para o século X, né, no final do primeiro milênio, os ritos catecumenais caem em desuso. Não se realiza mais esses ritos durante a quaresma. O sacramentário de Praga, por exemplo, vai falar de uma profissão de fé imediata ao banho batismal e mergulha-se. Já fala de uma crisma, uma confirmação separada do batismo, 8 dias depois, e a referência à Eucaristia ainda é presente, né? Mas já começa a se distanciar dessa referência à Eucaristia, né? Então, nós primeiro vemos que a desvinculação é com a crisma, e a desvinculação com a crisma se dá exatamente pela expansão do cristianismo e pela ausência de bispos, principalmente no período feudal, ali o final do século I e o início do primeiro milênio e o início do segundo milênio, começa-se cada vez mais a aumentarem as dioceses, os feudos trancafiam ali as pessoas dentro de lugares mais protegidos por causa das invasões bárbaras, e diminui então essa circulação e a presença dos bispos como pastores de igreja. Nós ganhamos essa configuração atual, né? As dioceses são grandes
e tem-se um único bispo. Antes você tinha uma igreja, ou algumas igrejas, e um bispo, mas nunca uma coisa muito extensa. Cada vez mais isso vai se expandindo, né? O bispo vai se tornando muito mais um administrador do que um pai da comunidade. No século IX, nós não temos mais a ligação do batismo com a vigília pascal ou com Pentecostes. Pentecostes também está ligado ao batismo em virtude da quantidade de pessoas que começam a aderir à fé, então precisava de uma outra data além da vigília pascal. Então nós vamos ter essas duas datas. O rito batismal é bastante simplificado e sem ligação com a confirmação, né? Confirmação totalmente desvinculada da celebração batismal. Então a gente começa a perceber que o sacramento que tinha uma unidade muito estreita, batismo, crisma, se rompe. Se rompe exatamente por uma questão ministerial, né? Os presbíteros não têm essa autorização para crismar. Na Igreja do Oriente, isso acontece. Os presbíteros recebem essa missão. Por isso que até hoje, qualquer pessoa que vá ser batizada faz todo o caminho de iniciação cristã, recebendo a Eucaristia, o crisma, recebendo o batismo, o crisma e a Eucaristia. No segundo milênio, ou seja, depois do ano 1000, o catecumenato chega ao seu fim. Não o temos mais como prática, né? Não se ouve mais falar desse conjunto. Restam alguns resquícios que estão presentes nos ritos e pronto. Alguma coisa amontoada aqui e ali. Por exemplo, o Concílio de Latrão IV vai colocar a comunhão aos 12 anos no uso da razão. Então, aqui nós já vamos ter o desvinculado da Eucaristia também. Então, vai ter o batismo, depois de um tempo a confirmação, e a Eucaristia vai ocupar aí o fim de todo esse processo. Lembremos que essa determinação do Concílio de Latrão, em 1215, vai até um pouco antes do concílio, em 1910, mais ou menos, quando o Papa Pio X, São Pio X, decide colocar a Eucaristia para o uso da discrição e não da razão. E depois, então, a Eucaristia vai para 7 anos e o Brasil tomará a decisão de jogar a crisma para a idade da razão. Então, nós vamos ter aí um processo de alteração desses sacramentos, que vai se acontecer no começo do século XX só, né? Então, uma distância bastante grande, 800 anos, né? 8 séculos para essa mudança. Nós, então, temos a dissociação total dos sacramentos da iniciação. Era considerado um único conjunto, esse único conjunto se torna agora uma nova estrutura, que é toda ela dividida e compartimentada como nós conhecemos hoje. O que era tão importante e significativo para a igreja no seu início, no segundo milênio passam a ser simplesmente ritos. Ritos separados e desvinculados, né? Que vão ter como uma obrigatoriedade mais a questão do direito e das leis e menos a questão da pertença à comunidade, do vínculo religioso, da descoberta da profundidade, da adesão a Cristo. Isso vai se perdendo assim, com uma estrutura e com uma força muito grande. O Concílio de Trento vai tentar trazer e resgatar uma outra perspectiva, né? O Concílio Tridentino aconteceu em 1545 a 1563, na cidade de Trento, na Itália. E o Concílio de Trento, que muitas vezes é visto com um olhar errôneo, ele vai ser para a catequese um novo impulsionar catequético.
O que motiva o surgimento do concílio? Não é só a contra-reforma em virtude dos protestantes. Primeiro, nós temos aí a imprensa de Gutenberg, que faz a Bíblia chegar à mão das pessoas. Né? Gutenberg imprime a Bíblia. Era uma impressão ainda bastante difícil de ser feita, mas ela nem de longe competia com a Bíblia manuscrita. Era muito mais fácil imprimir do que copiar fazê-la manuscrita. Né? Nós temos a questão dos protestantes, nós temos, por exemplo, nesse período, Lutero, que vai editar um catecismo. Há muito tempo a igreja não se fala em catecismo, né? Se tinha compêndios da fé, mas não catecismo. E Lutero vai compor um catecismo para os pastores e para o povo, para dizer no que a sua igreja crê, e uma alteração gigantesca no mundo com as grandes navegações. Nós vamos ter um novo corpo social agora que estará conduzindo a forma de organizar o mundo. Acaba o período medieval, entramos na era moderna, e esta era moderna traz consigo todas essas mudanças, né? E a mudança religiosa virá junto. O Concílio de Trento, então, quer afirmar as bases da fé, que foram abaladas por duas questões. Uma primeira, o protestantismo, e uma segunda, a ausência de unidade com o Papa. Não pensemos que a igreja ou que o mundo naquela época tinha uma perspectiva de unidade religiosa como nós temos hoje. Porque o Papa era muito mais um rei soberano de um Estado do que uma figura religiosa. E em cada uma das nações e dos impérios, não existíamos ainda nações, mas em cada um dos impérios, cada rei tinha o direito de conduzir o seu povo religiosamente. Então, existe aí uma subordinação que vai gerar depois um processo herético e tal, mas é bastante. Ainda é um processo de unidade religiosa bastante complicado nesse período. O concílio vai dar uma ordenação, né? A publicação de um catecismo em latim e na língua local, baseado na Bíblia e nos padres ortodoxos, para que os fiéis, instruídos por seus mestres, encontrassem a profissão de fé, recordassem a profissão de fé no batismo e se preparassem para a leitura da Bíblia. Então, o intuito do catecismo era dois: era ajudar os padres, os mestres, a instruir os fiéis para que recordassem a fé batismal e assim pudessem ler a Sagrada Escritura, exatamente para não caírem no mesmo erro ou no mesmo equívoco que caiu Lutero, que a partir do momento com o contato com a palavra de Deus abandona a fé cristã e decide aí fundar um outro movimento religioso que é chamado luteranismo dentro desse processo protestante, né? E quem vai assumir essa missão são Carlos Borromeu, que era bispo de Milão, e elabora o que é chamado Catecismo Romano ou Catecismo dos Párocos, que vai ser publicado 3 anos depois do fim do concílio, 1566. E o que tinha nesse catecismo? Então, tinha uma explicação sobre o símbolo dos apóstolos, né, a profissão de fé, os sacramentos, os 10 mandamentos e a oração dominical. Nada diferente do nosso catecismo hoje. Só que vai se usar uma estrutura de perguntas e respostas. O catecismo não vai ser o único esse de São Carlos Borromeu. Dali para frente se constituirão N catecismos. Nós teremos os lazaristas com seu catecismo, os lassalistas com seu catecismo, São Roberto Bellarmine num catecismo em Roma. Lembremos que o Anchieta aqui no Brasil escreve um catecismo para os indígenas. Então, era comum se elaborar. São Francisco Xavier escreve um catecismo para os indianos,
para os chineses, para os japoneses. Então, se vai constituindo compêndios da fé cristã para tentar chegar às pessoas. E nunca nos esqueçamos isso, né? Trento quer que nós recordemos a fé batismal e nos preparemos para estabelecer esse contato com a Sagrada Escritura, né? E então esse será o processo do catecismo. O Papa Bento XIV, em 1742, vai resumir a ordem do Concílio de Trento, né, em duas obrigações. Primeiro, que nos dias festivos se tenha um sermão sobre as coisas divinas. Padre, não existia homilias ou sermões? Não. Os padres não tinham conhecimento religioso. Conhecimento religioso, desculpa. Conhecimento teológico. Os padres eram preparados para realizar os sacramentos, bem realizados e pronto. Então, os seminários que vão surgir em Trento, eles vão tentar agora não mais formar pessoas para realizar os ritos, mas que essas pessoas ajudem a aprofundar as coisas divinas. Como se tornava padre antes de Trento? Você ia residir com o padre, aprendia o que fazer, o bispo ia lá, te ordenava e você seguia em frente. Eram poucos os que iam estudar, e geralmente os que iam estudar eram de ordens religiosas ou de grandes centros, né, de lugares mais centrais, que estudavam e se aprofundavam na fé. No caso de Lutero, por exemplo, a sua congregação possibilitava isso. Lembremos de Santo Antônio de Pádua, por exemplo, que estuda, né, que deseja estudar. Então, lá em Coimbra, junto com os padres agostinianos, ele estuda. Né? Sempre foi uma ordem que se dedicou muito aos estudos. Então, a primeira coisa eram os sermões festivos. Lembremos que, um pouco antes de morrer, Santo Antônio, a pedido do Papa Urbano VI, compôs um conjunto de sermões para os tempos litúrgicos. Então, ele tem um sermão para cada domingo. São Tomás de Aquino vai compor as meditações para cada tempo litúrgico. E por que isso? Porque aqueles que não tinham conhecimento faziam o quê? Pegavam e liam este sermão na sua missa dominical. Algumas vezes, não era sempre, não. Por exemplo, um dia eu estive em contato com um folheto que falava sobre a Semana Santa em Campinas, em 1950. Então, das missas que teriam na Semana Santa, que era totalmente diferente dos nossos ritos hoje, somente 3 delas teriam sermão. Uma era na Sexta-feira Santa, que tinha um sermão às 3 da tarde e um sermão à noite. E existia um sermão na Páscoa. Por exemplo, Quinta-feira Santa não existia um sermão. Não existia uma fala sobre as coisas divinas. Então, a primeira questão é instruir as pessoas pela homilia dominical, ou sermões. Segundo, instruam-os com os rudimentos da fé as crianças e todo aquele que ignora a lei divina. O que aconteceu? Depois do catecumenato antigo, que foi aí até o século V, aqui nós estamos no século XVI, é o Concílio de Trento que dará à catequese uma nova estrutura dentro da igreja. Então, vocês imaginem que nós passamos 10 séculos sem uma estrutura catequética pensada e organizada. Então, é Trento que vai dizer o que é preciso fazer, organizar a instrução doutrinal na paróquia, de todos. E qual é a base disso? O catecismo. Então, se tem uma clareza do que fazer. Se concordamos com isso ou não, mas precisamos lembrar que isso é mais importante do que não termos nada. Lembremos, por exemplo, que o que chamam de burrinho, que é São João Maria Vianney,
Ele não só fazia os sermões na última missa do domingo, mas mais do que isso, na noite do domingo, ele fazia catequeses. Reunia as pessoas, rezava o rosário ou fazia adoração ao Santíssimo, e ele falava por algum tempo sobre a fé, né? Que é o chamado a leitura do Catecismo Romano, né? A explicação do Catecismo Romano. Depois de Trento, nós vamos ter o Concílio Vaticano II trazendo aí uma grande novidade para todo esse conjunto. O que antecede o Vaticano II, o Concílio Vaticano I, né, no final do século XIX, a única questão que ele faz referência à catequese é sugerir que se unifique o catecismo num único catecismo, né? Que se constitua um catecismo para toda a igreja, que será chamado de catecismo universal. Então, aí se organizará aquele catecismo mais conhecido de perguntas e respostas nessa perspectiva, né? Será uma restauração do catecismo romano e a organização dele para toda a igreja. No final do século XIX, vai se existir aí um grande processo de renovação e de incremento da catequese, que vai ser chamado de movimento catequético, né? Este movimento ele teve um impulsionar aí por muitas perspectivas. No que nós falamos em influência não religiosa, é pelo surgimento de duas disciplinas fundamentais, a psicologia e a pedagogia. A psicologia, que surge aí na metade do século XIX e vai se aprofundar no século XX, começa a instruir sobre a necessidade de compreender as diversas etapas e fases da vida. E a pedagogia, que é a perspectiva do ensino com um novo parâmetro, uma nova forma de abordagem, começa também a trazer a catequese um pensar do que se vai fazer, principalmente se nós falarmos aí das escolas cristãs e das congregações ligadas a esse processo, né? A congregação da doutrina cristã, a congregação dos laçalistas, a congregação dos padres da missão, a congregação dos lazaristas, a congregação dos barnabitas, a congregação das irmãs catequéticas, e tantas outras que vão, tantos outros e outras que vão se dedicar a esse processo de instruir na fé. E essa instrução na fé ganhará, então, um novo impulso, porque nós teremos aí um processo de mudança, né? Pensemos nos salesianos de São Francisco de Sales, nos salesianos de Dom Bosco, que vão passar a olhar o ensino e o ensino religioso numa outra dimensão. São Pio X, na encíclica Servus Nimis, de 1905, vai falar sobre a importância do ensino cristão e dos catequistas. E ele vai editar dois catecismos, os catecismos de 1905 e 1912, que é aquele catecismo universal que eu falei. Pio XI, em 1935, vai criar a Sagrada Congregação do Conselho Catequético, ou para o ofício catequético, em vista de promover congressos, sínodos, concílios, para gerar um maior esmero na formação catequética. Ou seja, os papas começam a perceber que é preciso aprofundar o estudo e o conhecimento da fé. É preciso aprofundar na instrução dessa fé. O mesmo Pio XI vai fazer criar a Confraria da Doutrina Cristã, né, nas paróquias, que seria aí uma espécie de grupo catequético, né? E aí se organizam as classes de catequese paroquial, né, conforme o ensino religioso, ou em casa também, né? E começa aquilo que o Concílio Vaticano II falará com mais força, né? Sem a instrução não se pode receber os sacramentos. Então, é preciso que a pessoa conheça a fé.
E ele vai dizer da importância de atrair as crianças para o catecismo com gosto. As crianças precisam gostar daquilo. E aos domingos se vai falar da explicação da fé aos adultos, né, pós o catecismo. Então, é importante que se dedique um tempo. Eu lembro da minha tia, que era filha de Maria, dizendo que todo domingo à tarde eles iam para a igreja ou no salão da comunidade. O padre falava um pouco sobre a fé cristã, ali meia hora, uma hora, e depois eles faziam um piquenique. Reuniam ali, faziam um piquenique, ou cantavam, dançavam, etc. e tal. Mas existia, então, esse processo de explicar a fé cristã. E isso vai ser extremamente importante. E nós perdemos isso de vista, né? Da importância de conhecer a fé. Em 1950, nós vamos ter o primeiro Congresso Internacional de Catequese em Roma, e daí para frente ele acontece de tempos em tempos, né? E diversas nações e grupos vão começar a elaborar estes congressos de formação catequética, né? Em um nível mais profundo, então nós vamos começar agora a cutucar o processo catequético, né? Novas correntes teológicas, pedagógicas, uso de novas formas, não só mais do catecismo, né? E isso vai gerar 3 impactos fundamentais na catequese, que é o impacto pedagógico, litúrgico e teológico pastoral. Na perspectiva do pedagógico, como eu já disse, as novas disciplinas, a pedagogia e a psicologia, começam a refletir sobre o processo de ensinar as crianças e como trabalhar com elas. Na perspectiva litúrgica, surge então a questão de se utilizar de cantos, celebrações, símbolos, gestos, para começar a trabalhar um pouco a liturgia dentro da catequese e também conscientizar os catequizandos da perspectiva litúrgica. E na dinâmica teológico-pastoral, o conteúdo da mensagem catequética começa a ganhar agora não só mais o arcabouço doutrinal, mas o arcabouço querigmático, né? Então vai ter que se voltar na igreja dos primeiros tempos para trabalhar essa dinâmica querigmática da fé, né? Essa beleza da fé. Então se retorna a ideia do Cristo como centro, né? A história da salvação como centro da catequese, a questão bíblica e litúrgica, que vão se tornar bastante importantes, e a catequese agora como educação da fé. Então, o Concílio Vaticano II vai receber toda essa influência e vai ser aí uma grande marca para o aprofundamento do processo catequético. Aí talvez vocês possam me perguntar, mas padre, o concílio não tem um documento sobre catequese. Exatamente. O concílio ele vai fazer um grande influxo, um grande movimento catequético, sem ter um documento. Ele não aborda diretamente o tema da catequese, mas nós vamos perceber em todos os documentos uma perspectiva catequética muito presente, né? Então, pensando Dei Verbo, sobre a palavra de Deus, que vai ser essencial para a catequese, sobre a igreja Lumen Gentium, sobre a presença da igreja no mundo, a Gaudium et Spes, sobre a liturgia Sacrosanto Concílio, sobre a evangelização dos povos adigentes. Então, nós vamos ter aí uma abordagem grande. E vai ser uma época aí bastante rica, agitada, né? Que teve perspectivas fecundas, ou seja, a catequese vai crescer e vai ganhar uma criatividade, uma dinâmica nova, com institutos, centros, grupos, principalmente a reflexão antropológica, a centralidade bíblica, a questão dos adultos, utilização de novos métodos e novos meios, né? Isso vai ser bastante importante.
Mas também vai ter um processo aí bastante angustiante, problemático, que vai ser, por exemplo, quando nós analisamos hoje a ênfase muito grande no pedagógico, desvinculará da ideia de um caminho catecumenal para uma ideia de uma educação da fé, então parece mais ensino religioso do que catequese, e aí a perspectiva pedagógica rompe muitas vezes com a dinâmica da inserção na comunidade, porque é só conhecer. Então, a questão de conteúdos, métodos, nós temos agentes cada vez menos capacitados para catequese, então também terá um período problemático nisso, né? Como organizar essas novidades que vão surgindo, né? Então, não faltaram tentativas desastradas e experiências mais generosas, né? Então, vamos lá. Nós vamos primeiro tratar do concílio. Então, a catequese nos documentos conciliares. Eu vou dar uma ênfase em alguns documentos, de modo especial, acho que são 3, que eu acho que são significativos até para despertar essa importância, né? Então, o primeiro deles é a identidade e a missão da catequese. O primeiro documento fundamental é o documento, a Declaração Christus Dominus, sobre o munus pastoral dos bispos na igreja. E no número 14 tem um número aí espetacular. Então, vamos lá. O texto é o texto que está na Christus Dominus, tá? Vigiem, que os bispos, né, que a instrução catequética se oriente a fazer com que a fé, ilustrada pela doutrina, se torne viva, explícita e operosa nos seres humanos. Então, primeira coisa, a fé explicada precisa gerar uma vivacidade, uma disposição, né, uma clareza. Seja cuidadosamente ministrada às crianças, aos adolescentes, aos jovens e aos adultos. Quer até aos adultos, procurem que essa instrução seja dada segundo a ordem e o método que mais convém, não só a matéria. Então, não é só aquilo que tem que se ensinar, mas é como ensinar, de que forma ensinar, o modo como ensinar. Mas também a capacidade, a idade, a condição de vida dos ouvintes. Se baseie na Sagrada Escritura, na tradição, na liturgia, no magistério e na vida da igreja. Ou seja, a catequese, a instrução catequética precisa abordar o todo da vivência cristã. Procure, além disso, que os catequistas se preparem, adquirindo um conhecimento perfeito da doutrina e aprendendo tanto teórica como praticamente as leis psicológicas e das ciências pedagógicas. Essa é uma das minhas críticas, né? Mas ainda o concílio nesse tempo vai ser muito difícil tratar da perspectiva mistagógica, né? Esforcem-se também por estabelecer e organizar melhor a formação dos catecúmenos adultos. Primeira vez que nós vamos ter, no século XX, a discussão sobre o catecumenato, e aqui o catecumenato explícito com os adultos. Continua a Christus Dominus, no número 12. No exercício do munus de ensinar, os bispos anunciam o evangelho de Cristo aos homens, que é um dos principais deveres do bispo, né? Fortalecendo a fé do Espírito ou confirmando-os na fé viva. Expliquem a doutrina cristã com métodos apropriados e as necessidades do tempo. Aí nós vamos ter uma outra identidade da catequese que estará na Gravíssimos Educaciones, sobre a educação cristã, que está aí no número 4. No desempenho do seu munus educativo, a igreja preocupa-se com todos os meios aptos, sobretudo com aqueles que lhe pertencem. E o primeiro dos quais é a instrução catequética. Então, a primeira perspectiva para que a igreja ensine os seus fiéis é a perspectiva da instrução catequética. Porque essa é a que ilumina e fortalece a fé,
alimenta a vida segundo o Espírito de Cristo, leva a uma participação consciente e ativa do ministério de Cristo e impele a ação apostólica. Então, qual é a identidade da catequese? Iluminar e fortalecer a fé, alimentar uma vida segundo o Espírito de Cristo e que leve a uma participação mais consciente, ativa do mistério de Cristo e que impele aí a uma ação apostólica, né? Então, fortalece na fé, há uma adesão mais profunda a Cristo e isso nos impulsiona para a missão. A igreja aprecia muito e procura penetrar e elevar com todo o seu espírito também outros meios para cultivar as almas. Então, não é só a catequese para grupos, catequese no sentido formal, mas também achar meios sociais, culturais, desportivos, para trabalhar com essa juventude, com as crianças, né? Então, tentar achar outros meios além da sala do encontro catequético. É preciso expandir esses horizontes. Nós perdemos essa criatividade muito. Se existiam tantos grupos, times de futebol, os filhos e as filhas de Maria que faziam sarais, momentos de reflexão, piquenique, muita coisa se existia que nós paramos de fazer e todos eles tinham esse intuito de aprofundar mais essa fé, né? Sempre tinha uma fala, uma relação, os agrupamentos juvenis tinham muito essa característica de aprofundar na fé, né? Parece que isso se esvaiu de uma forma que nós não conseguimos mais resgatar isso para dentro da vivência cristã. Essa identidade é propriamente dita. Quando a gente fala de identidade da catequese, esses dois textos, Christus Dominus e Gravissimos Educationes, falam da catequese na sua natureza e na sua profundidade. E aí nós temos dois mandatos catequéticos que são importantes, né? O primeiro deles está na Christus Dominus. Então, o que vai dizer o número 44? Redijam-se um diretório sobre a formação catequética do povo cristão, que exponha os princípios fundamentais e a orientação e também o modo de elaborar os livros acerca da matéria. Na elaboração desses diretórios, tenham-se igualmente em conta as observações apresentadas pelas comissões, como pelos padres conciliares. Então, o primeiro mandato que o concílio vai dizer não é fazer um catecismo, mas é fazer um diretório de catequese. E um diretório que tem como intuito orientar os pontos fundamentais para a elaboração de livros catequéticos e da formação catequética. Então, o diretório, ele é diretivo, ele não é definitivo. O catecismo é definitivo, ali você tem toda a doutrina cristã. Mas eles não querem, né? O concílio rompe com a ideia do catecismo para abrir uma perspectiva de que em cada realidade é preciso que se consiga criar novas perspectivas de pensar a catequese localmente, né? Foi derrotada, então, a ideia do catecismo. E nós vamos ter o surgimento dos diretórios. O primeiro em 1971, o segundo em 97, o terceiro em 2010, 2020, melhor dizendo. De 20 em 20 anos, mais ou menos, aí surge um diretório norteando. E o nosso atualmente é muito bom, né? O segundo mandato, a restauração do catecumenato. Restaure-se o catecumenato dos adultos, isso é Sacrosanto Concílio, documento sobre a liturgia, com vários graus, a praticar segundo o critério do ordinário local, né, do bispo local, de modo que possa dar conveniente instrução a que se destina o catecumenato e santificar este tempo por meio de ritos que vão se celebrar em ocasião de diversas ocasiões aí sucessivas. Então, o grande pedido para a restauração do catecumenato é ainda a ideia do catecumenato formal, que é o catecumenato para os adultos que precisam ser evangelizados, né? Mas já vai ser um primeiro passo.
seja lícito admitir nas terras de missão, ao lado dos elementos próprios da tradição, também outros elementos a serem iniciados. A adjente já vai falar de uma questão mais profunda em relação ao catecumenado ou catecumenato. Aqueles que receberam de Deus, por meio da igreja, a fé em Cristo, sejam admitidos ao catecumenato, mediante a celebração das cerimônias litúrgicas, a entrada no catecumenato. O catecumenato não é uma mera exposição de dogmas e preceitos, mas uma formação e uma aprendizagem de toda a vida cristã. Então, se você quer saber o que é inspiração catecumenal, está aí. Não é uma exposição de dogmas e preceitos, mas uma formação e uma aprendizagem para toda a vida cristã. Então, se a gente fala em inspiração catecumenal, nós falamos de uma inserção mais direta na vida cristã. Já está aí presente, né? Seja prolongado de modo conveniente, por cujo meio os discípulos se unem a Cristo. Então, se você me perguntar assim, padre, como eu julgo se o meu catequizando está apto ao sacramento? Tá aí. O discípulo se une com o mestre. Ele tem se unido ao Cristo. Né? O processo catequético dele tem conduzido a essa união a Cristo. Por conseguinte, sejam os catecúmenos convenientemente iniciados no mistério da salvação, na vivência dos costumes evangélicos, com os ritos sagrados, sejam introduzidos na fé, na liturgia, na caridade. Em seguida, libertos do poder das trevas, eles vão receber os sacramentos, né? O sacramento do batismo, da crisma e da eucaristia. É de desejar que a liturgia do tempo quaresmal e pascal seja reformada de maneira a preparar o coração dos catecúmenos para a celebração do mistério pascal, durante cujas solenidades eles são regenerados no Cristo. Então, o texto já vai dizer, olha, também precisa trabalhar essa questão litúrgica. Não nos esqueçamos que o Sacrosanto Concílio, que deveria trabalhar dessa questão litúrgica, foi o primeiro documento do concílio, 1963. O Adgentes é uma das últimas declarações do concílio. Então, a gente começa a perceber que há um processo de aprofundamento do tema, por isso que vai aparecer aqui. Adgentes é um documento sobre as missões, né? Missões dos povos. Então, vai se começar a falar mais estreitamente sobre essa questão, que é uma questão litúrgica, mas que vai envolver aí a iniciação cristã. Esta iniciação cristã realizada no catecumenato deve ser obra não apenas do catequista ou sacerdotes, mas de toda a comunidade dos fiéis. Aí a gente vai lá no documento 107 e diz assim, no capítulo 3º, nossa, que novidade, documento 107, que novidade, porque vai falar que a comunidade cristã é essencial para a vivência, para o... Deixa eu achar aqui uma citação. A vivência cristã é fundamental, a comunidade, a imersão no mistério de Cristo mediante a igreja. É na igreja que podemos falar em iniciação cristã. Mais do que entrar na igreja, o crente é acolhido por ela. A dimensão eclesial mostra como a relação com Cristo se dá através do processo de iniciação cristã, acontece por meio da igreja e na pertença a ela. Número 105 do documento 107. Então, a gente acha isso uma novidade. A novidade está aqui, ó. 1965. A catequese é a obra de toda a comunidade dos fiéis, e não só do
dos catequistas ou dos padres, mas todo mundo tem essa responsabilidade, né? E aí depois vai se organizar essa questão. Então, a identidade que nós vimos inicialmente, agora, e os dois mandatos, a formação do diretório e a constituição ou a recuperação, a reorganização da igreja na perspectiva do catecumenato, porque o catecumenato vai realmente abrir o horizonte da fé numa nova dinâmica, né? E para isso vai ser necessária a formação dos catequistas. Então, o Adventus vai somar isso, que é preciso que se dedique aí um bom tempo para a formação dos catequistas, né? E isso é fundamental, que é o que vocês estão fazendo aqui na escola catequética, né? Se aprofundando nessa fé para comunicar essa fé. Então, ele vai falar sobre a importância do ofício dos catequistas, multiplicar as escolas diocesanas para formar novos catequistas, né? E catequistas que se dediquem aí inteiramente a essa questão. Então, o concílio, se nós estamos falando de um concílio que não fala de catequese, parece que se foi para o buraco, né? Por quê? Porque realmente o concílio fala da catequese e fala das bases fundantes da catequese atualmente. O diretório que orienta a catequese e uma catequese que inicia na fé numa perspectiva catecumenal. Então, há um resgate aí de toda essa questão. A restauração do catecumenato vai ter umas marcas importantes. Primeiro, a reedição do RICA, do Rito de Iniciação de Adultos. Está aqui, olha. Ou a edição, né? Esse rito não existia. Então, a conferência, a Congregação para a Sagrada Liturgia, né? O rito e a liturgia, vai pegar, vai fazer um mergulho histórico nesses padres que nós trabalhamos aí, nessa processo histórico, e vai ali encontrar esse chamado caminho catecumenal e vai trazê-lo ou reconstituí-lo nessa dinâmica que nós conhecemos hoje, né? Pré-catecumenato, catecumenato, purificação, iluminação e mistagogia. Entre o pré-catecumenato e o catecumenato tem a entrada no catecumenato, entre o catecumenato e a iluminação e purificação tem a eleição, na purificação e iluminação tem a entrega das tradições, o credo, o Pai Nosso, outras orações. Depois nós vamos ter os sacramentos e todos os ritos aí presentes, e depois o processo mistagógico. Então, a edição do RICA vai ser bastante fundamental, né? E os dois anos subsequentes, 1974 e 1975, que vai ser o sínodo sobre a catequese, que vai ser fundamental, e o sínodo sobre a nova evangelização, ou sobre a evangelização no mundo, que vai dedicar um bom espaço ao evangelho anunciante sobre a questão da evangelização, né? Então, nós vamos ter aí grandes novidades sobre essa questão catequética. Só para a gente fazer uma passagem por todo o concílio, que eu acho que é importante, para que a gente possa aprofundar mais, né? Mas queria mostrar, lembrar vocês, aqueles chamados, né? A identidade da catequese, na Gravíssimas Educações e na Christus Dominus, e os dois mandatos, na Christus Dominus, do diretório, e a restauração do catecumenato, são realmente as grandes obras conciliares sobre a catequese. Mas, para a gente aprofundar um pouco mais, né? Então, o documento Dei Verbum, que vai falar sobre a palavra de Deus e sobre a revelação, não há catequese sem revelação. Se você pegar o novo diretório, né? O diretório que está em vigor atualmente,
Então, está aqui. Então, para a gente citar para vocês o Diretório para Nova Evangelização, né? Não precise muito. Primeiro capítulo, a revelação e a sua transmissão. Jesus Cristo, a revelação do Pai, a fé em Jesus Cristo, a resposta a Deus e que se revela, a transmissão dessa revelação na igreja e a evangelização no mundo contemporâneo. Aqui. Então, é fundante o processo de revelação, né, de comunicar esta boa nova que o Cristo veio nos trazer. E quem vai nos abrir a porta para isso? A Constituição Dei Verbo, né, que vai dizer da importância da palavra de Deus e de comunicar esta palavra a todas as pessoas. Depois nós temos a Lumen Gentium, que vai colocar a catequese dentro da comunidade dos fiéis, e a comunidade dos fiéis é sacramento da salvação e é povo de Deus. Então, a comunidade é o grande catequista. Então, a importância do testemunho, da vivência, e a iniciação cristã é a iniciação no mistério da igreja. E como parece que é difícil nós, como catequistas, compreendermos isso, né? Nós não iniciamos numa doutrina, nós iniciamos numa pessoa que é o Cristo e numa vivência de fé que é na igreja. Eu não inicio para que a pessoa seja cristã simplesmente por ser cristã, simplesmente por trazer essa marca só. Eu inicio para que a pessoa possa viver numa comunidade de fiéis, possa ter essa pertença. Parece que nós ganhamos um espírito protestante, que é uma fé individualizada, né? Eu ensino para que a pessoa saiba a fé e pronto, e vive essa fé. Mas eu não preciso inseri-la na vida da comunidade. Esse é um dos nossos grandiosos problemas, né? Nós precisamos iniciar para uma vivência na fé cristã, para um aprofundamento, uma decisão pelo Senhor, e não para simplesmente alcançar a salvação. Porque o alcance da salvação se dá na vivência desta fé dentro da igreja. Então, nos falta isso, né? Como conseguir introduzir os nossos catequizandos nesse processo de iniciação da fé, de iniciação na igreja, né? Na vivência dessa fé. Gaudium et Spes, né? A igreja em diálogo com o mundo, então uma catequese mais enculturada, que reflita sobre a pessoa, que olhe para todas as realidades mais sofridas, mais pobres, como chegar nessas diversas realidades que nos são apresentadas, né? A Sacrosanto Concílio, como eu já falei, e aí favorecendo um resgate da liturgia com a catequese, né? A liturgia precisa da catequese para que as pessoas possam mergulhar mais profundamente no mistério da fé, porque elas precisam conhecer, assumir a fé para daí vivenciá-la e celebrá-la bem. A questão do catecumenato, e aí eu entro com a perspectiva mistagógica. Não se fala em mistagogia no concílio, mas precisamos nos desvincular do caminho pedagógico e psicológico e adentrarmos mais profundamente no caminho mistagógico. Pedagógico e psicológico, a escola ensina, a educação religiosa ensina, mas mistagógico é a comunidade que ensina. É a vivência da fé e o aprofundamento, o mergulho nessa fé. A questão do apostolado dos leigos vai falar sobre a importância dos cristãos leigos e leigas nessa evangelização, e não temos aí nem o que dizer a clareza do exército de catequistas que nós temos, né? O sínodo agora sobre a palavra de Deus reconheceu isso. Talvez a melhor evangelização da igreja e a maior evangelização da igreja
está na mão dos leigos dentro da catequese. A catequese hoje talvez é o método mais aprofundado de evangelização que a igreja tem. Os sacerdotes, Presbyterorum Ordinis, que fala dos sacerdotes, precisam cada vez mais acolher e aprofundar esse mundo de educação, de formação da fé, formação dos catequistas, formação do seu povo, dos catequizandos. Esse contato parece que os padres foram deslocando, e eu me coloco desse grupo, né? Parece que foi dando aos catequistas e deixa eles se virarem lá, mas é responsabilidade nossa também isso, né? A educação da fé. O diálogo ecumênico, né? Tentar ir trabalhar tão difícil hoje nos nossos tempos, pela diversidade de fé que existe dentro de uma família, e precisamos aí não falsear a verdade, mas também não gerar polêmica, não gerar oposição e discussões desnecessárias, né? A questão da comunicação, né? Como estamos transmitindo essa fé, o Intermerífica, que vai falar sobre essa transmissão da fé, os meios de comunicação, as formas e as abordagens todas, né? O Nostra Aetate, como a dignidade humana, né? Como precisamos trabalhar essa dimensão antropológica, né? Os homens constituem todos uma só comunidade. Todos têm a mesma origem, pois foi Deus quem fez habitar em toda a terra o gênero humano. Também todos têm um só fim, Deus. Então, que a todos estende a sua providência, seus testemunhos de bondade e seus desígnios de salvação, até que os eleitos se reúnam na cidade santa, iluminada pela glória de Deus, onde todos os povos caminharão à sua luz. Então, despertar nos catequizandos a importância do olhar para o outro, do resgatar em si essa importância do ser humano como um ser de vida, de esperança, de construção de um mundo de dignidade, de justiça. O pós-concílio nós vamos retomar na próxima aula, e eu então gostaria de finalizar o encontro de hoje reforçando a importância deste caminho, né? Nós vimos o auge do catecumenato, com todo um projeto de iniciação. Aí nós percebemos que se desviou disso porque se perdeu o rumo de uma formação para a inserção nessa vida cristã e nessa profundidade, e isso se deslocou numa dimensão do que foi chamado de catecumenato social. Como o mundo era cristão, todo mundo já nascia cristão. Mentira. A fé precisa ser ensinada, vivida, divulgada, propagada, assumida e professada. O Concílio de Trento, então, decide retomar tudo isso, retomar essa profissão de fé e essa decisão de fé pelo crescimento da instrução religiosa. Dali nós vamos culminar no movimento catequético do século XIX, que dará origem, impulsionará o Concílio Vaticano II, que vai nos fazer esse grande chamado a reordenar novamente a catequese numa nova dimensão, que é essa dimensão da qual nós estamos crescendo atualmente, né? Uma catequese que inicie na fé, e essa iniciação na fé tenha uma inspiração nesse catecumenato, que é o que nós vamos trabalhar na quarta aula. Na próxima aula, que eu vou estar aí presencialmente com vocês, nós vamos trabalhar como esse processo catequético se desenvolveu no nosso país, no Brasil, e qual a importância dele para a construção aí do projeto catequético que nós temos, né? Que Deus os ilumine e os guarde. Eu esqueci de rezar no início, mas agora rezo por vocês. Peço a Deus que os ilumine,
e que vocês possam mergulhar mais profundamente nessa busca pelo Cristo e de levar a esse Cristo a tantos irmãos e irmãs com um novo ardor, com uma nova perspectiva, com novos métodos e um novo projeto, para que Jesus seja mais amado e mais reconhecido e acolhido na vida das pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe.